poder que é no sangue de Jesus clamamos, pela vida dos teus servos. Toda a graça, toda a revelação seja do teu Espírito, para o louvor cheio diante do teu trono. Justiça dos corações, resolução de mentalidade, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, os que estão presentes e aqueles que estão conectados conosco pelo canal do YouTube. Para darmos início à nossa reunião, nós convidamos a todos para nos colocarmos de joelhos, para clamarmos, para colocarmos diante do Senhor as nossas vidas. Clamamos, Senhor, o poder que há no sangue de Jesus, quando suplicamos o perdão dos nossos pecados, a comunhão com o Teu Santo Espírito. Nós suplicamos a ação do Senhor, a misericórdia do Senhor, para que além do véu possamos prestar a Ti adoração, louvor, e que o Teu Santo Espírito com liberdade possa operar no nosso meio, exortando, ensinando, nos edificando. Confiados estamos no Teu poder, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Assentados, quando te prostrares, diante de Deus, lembra que Jesus está contigo, pede seu auxílio, pede seu perdão. Lembra que Jesus é teu abrigo. Quando te prostrares diante de Deus, lembra que Jesus está contigo.
Jesus é teu amigo. Venha sobre nós, oh Deus, venha sobre nós, seja sobre nós a tua graça. Venha sobre nós, oh Deus, venha sobre nós, seja sobre nós a tua graça. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Venha sobre nós, oh Deus, venha sobre nós, seja sobre nós a tua graça. Venha sobre nós, oh Deus, venha sobre nós, seja sobre nós a tua graça. Glória a Jesus. Aleluias. O Senhor concedeu alguns dons para esta reunião. Era visto que alguns obreiros tinham as suas bocas como que seladas, fechadas. Os lábios desses obreiros estavam impossibilitados de transmitir profecias e dons espirituais. Mas nesta reunião, a operação do Espírito Santo é no sentido de capacitar para profetizar e renovar os dons espirituais. O Senhor mostrou que todos aqui chegávamos com um cálice de ouro e pedras preciosas. O poder de Deus e a ação do Espírito Santo nos conduziu até aqui. E o Senhor mostrou que, embora fosse pedras preciosas e o cálice de ouro, ele estava vazio. As pedras e o ouro estavam foscos, sem brilho. E quando nós falamos aqui sem brilho, estão realizando a obra do Senhor sem a alegria da salvação. Se tornou um peso. E o Senhor mostrou que um anjo chegava aqui e polia o cálice, ou os cálices, e as pedras que estavam ali em cada cálice, e era colocado novamente vinho, e era dito que era para nós servirmos a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor mostrou a candeia de um diácono, com uma chama muito baixa. Isto estava provocando nele sonolência, a ponto já de seus olhos estarem fechando e a sua cabeça pendendo já para o sono. Inclusive nesta reunião, ele está assim, cochilando espiritualmente. Mas nesta reunião, havia uma grande botija de óleo aqui à frente, e aqueles que desejassem poderiam enchê-las. E o anjo dizia: ainda há azeite, não tardes a buscar. O Senhor mostrou um obreiro, na ausência do pastor, ele dobrava a calça até que ela se parecesse com uma bermuda. Quando o pastor estava presente, ele não agia assim.
E a pergunta era: por que você está fazendo isso? Ele respondia: eu ando na moda. Era visto que na mão dos obreiros tinham ferramentas, espadas e enxadas, envelhecidas e estragadas. Então eram forjadas ferramentas novas para cada obreiro, individuais. E era vistoriado o cinto de cada obreiro, e era dado óleo para que cada irmão ajustasse aquele cinto, para que ele não ficasse folgado novamente. O discernimento, cada um já está entendendo. O Senhor nos chamou aqui para um ajuste individual. É direito seu receber a bênção, ajustar a sua vida, servir ao Senhor com alegria, retomar uma caminhada, mas também é direito seu não fazer nada. Feche os seus olhos. Em obediência. Buscai ao Senhor das riquezas do reino de Deus, enchei o coração e cheios do Espírito, na batalha tereis vitória. O Senhor salva, o Senhor livra, não com espada, pois dele é a guerra. Toma o cajado, desce ao ribeiro, diante da peleja, o Senhor é contigo. Prudentemente andai no caminho e tende zelo com a obra do Espírito. Cria em mim um coração puro e renova em mim o Espírito reto. O Senhor salva, o Senhor livra, não com espada, pois dele é a guerra. Toma o cajado, desce ao ribeiro, diante da peleja, o Senhor é contigo. O Senhor salva, o Senhor livra, não com espada, pois dele é a guerra. Toma o cajado, desce ao ribeiro, diante da peleja, o Senhor é contigo. Diante da peleja, o Senhor é contigo. Glória a Jesus, aleluias. Graças a Deus, nada melhor do que o equilíbrio nas nossas vidas. É necessário que entendamos uma coisa. O Senhor mostrou que um obreiro estava aqui com um terno azul, todo brilhante, fluorescente. E vejam o que o Senhor faz. O cálice nos fala da alegria da salvação. Agora esse terno azul brilhante nos fala daquilo que o Senhor quer retirar de nós. É o amor à vaidade. Brilho pessoal, destaque.
Eu preguei bem ou eu preguei mal? Eu sou o melhor. Mas o anjo tratava com ele em separado, presta atenção, e o convencia de tirar aquele terno. Quando ele tirava aquele terno, era percebido, ele via que ele estava com muitas ferramentas enferrujadas, e isso estava alterando o peso dele. O Senhor dava um terno novo, mais leve. Sabe o que é a ferrugem? A ferrugem é uma informação, é o ferro dizendo que ele quer voltar a ser minério, ele quer voltar a ser terra. Há uma guerra constante. A velha vida, ela quer se levantar. E o que esconde isso é o falso brilho. Nós não podemos ter falso brilho. E o Senhor mostrou que alguns usavam ternos manchados, porque os obreiros estavam duvidando se eles mesmos foram levantados pelo Senhor. Às vezes a igreja não tem dúvida que você é um servo. A igreja, ela olha para você e vê um diácono, vê um obreiro, mas você não está se vendo assim. Nesta reunião, o Senhor, Ele quer confirmar o chamado que um dia Ele nos fez. Quem te chamou foi o Senhor. Você pode não estar cuidando desta função como deveria, e isso coloca em xeque até a sua credibilidade ou a sua autocredibilidade. Mas o Senhor mostrou que Ele renovava o amor para com o serviço na casa do Senhor. Que coisa boa é quando a gente serve ao Senhor por amor. Servindo ao Senhor, o Senhor cuida de tudo. Querem ver? O Senhor mostrou aqui que um obreiro tem passado uma luta com seu filho mais velho. Algumas amizades na faculdade, isso tem tirado do caminho do Senhor, pois ele tem se envolvido. Agora olha só o segredo. O Senhor mandou dizer que se você for fiel ao Senhor, Ele vai cuidar do seu filho. Se você servir ao Senhor com alegria, o seu filho não vai vacilar na caminhada. E o Senhor mostrou que diante da sua fidelidade, Ele rejeitava estas amizades. Um obreiro que está enfrentando uma enfermidade crônica, que já o acompanha por um longo período, e de um tempo para cá, ele desistiu, e agora ele começa a murmurar, e ele está dizendo que não vai realizar a obra. Antes da gente dizer para os outros, a gente diz para o Senhor, viu? Ele está dizendo para o Senhor que ele não vai realizar a obra mais, porque o Senhor não está fazendo o que ele quer, que é curar. Mas o Senhor manda dizer que Ele nunca te abandonou. Ele te faz lembrar de outras curas que o Senhor já te deu. Mas hoje, Ele quer curar a sua alma. É o seu desejo de servi-lo melhor. Há um convite do Senhor para a sua vida. Quem te sustentou até aqui? Quem sustenta o nosso fôlego? Feche os seus olhos. Glória a Jesus.
após mim, disse Jesus a certo homem. Vinde após mim e eu te farei um pescador. Transformarei tudo o que fazes e o que te prende. Eu tirarei e te envolverei com meu amor. Vinde após mim e tudo que orares, crendo em meu nome, meu Pai promete pela palavra te responder. Vinde após mim, disse Jesus a este homem, e ele o seguiu e se tornou um pescador. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. É o mar, os peixes são homens, sem rumo, sem vida. A rede, a mensagem que fala da paz que existe em Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo, na rede de Deus o homem que vem começa a viver. Todos cantando. Hoje Jesus quer te fazer como esse homem. Quer no teu braço, lançando a Aumenta a rede velocidade para todos. Aumenta. em alto mar. Aumenta a velocidade. Lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo, o mestre te quer, lançando a mensagem, pescando pra Deus. Lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo, o mestre te quer, lançando a mensagem, pescando pra Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Vamos estar de pé para lermos um texto da palavra de Deus. A primeira parte desta reunião, o Senhor mostrou que era um momento espiritual. Nós vamos abrir o Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. A partir do verso de número 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes:
dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Senhor, suplicamos, fala aos nossos corações. Conceda-nos uma bênção para a honra e para a glória do nome do Senhor. A Ti oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, este momento é um momento de comunhão. Nós estamos diante de um ensino maravilhoso. A palavra que nós ouvimos hoje e a necessidade da obra para estes dias é de um ajuste pessoal. E mesmo antes da escola bíblica dominical, na semana que se passou, o Senhor nos deu uma direção para esta reunião. O Senhor mostrou que os obreiros estavam cansados, desanimados, afadigados, mas nesta reunião, o Senhor nos renovava e nós sentíamos descanso. Nós queremos fazer a primeira pergunta, talvez a única. Quem vai nos corrigir? Se nós estamos errando, quem vai nos corrigir? Para que haja correção nesta obra, é primeiro necessário a posição de servo. Só o servo aceita que ele precisa ser corrigido. Quantas vezes nós achamos que estamos certos em tudo? E até achamos que quem nos corrige está nos ofendendo. Mas nós não devemos esquecer que quem nos chamou é quem nos corrige. E o Senhor, Ele pode usar quem Ele quiser para nos corrigir. O Senhor pode usar uma criança. O Senhor pode usar a esposa. O Senhor pode usar o filho, uma filha, ou até mesmo uma circunstância que você se encontra, que muitos não estão sabendo fazer a leitura. Meus irmãos, Deus, Ele trata conosco com amor. Mas Deus não vai compactuar com o erro. Deus, Ele não vai abonar o erro na nossa vida. Quantos aqui já se convenceram disto? Às vezes nós estamos querendo que o Senhor abone as nossas falhas, se acostume com os nossos erros, com a nossa insensibilidade, com a nossa arrogância. É porque eu nasci assim, eu sou assim. Mas o Senhor, Ele faz isso com amor. Sabe por quê? Nós vamos aqui agora transmitir para os obreiros alguns momentos, dessa escola bíblica, para que os irmãos possam colocar em ordem aquilo que o Senhor quer. Primeira coisa, nós vamos agora repetir alguns ensinos. E o apóstolo disse assim: não me canso de vos falar a mesma coisa, e isto é segurança.
só está preocupado com segurança quem não quer ser assaltado, quem não quer levar tombo, quem não quer escorregar, quem não quer prejuízos, quem não quer resultados negativos, somente estes. Havia aqui e há muitos ensinos. O primeiro deles, nós lemos aqui que todas se levantaram logo depois do grito. O grito foi: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A primeira pergunta: nós estamos indo ao encontro de quê? Outro dia nós ouvimos um pastor dando um testemunho falando que o obreiro disse assim: agora eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar dos meus estudos, agora eu tenho que preocupar em ganhar dinheiro, porque eu já preocupei demais com a igreja, mudei meu foco. Procede? Foi para isso que o Senhor te preparou? Todas se levantaram, porque todas haviam adormecido. O amor do Senhor é para todos, e todos nós estamos em condições iguais. Às vezes nós achamos que tem um obreiro lá que é melhor do que a gente. Não, porque o Senhor fala mais com ele, ele é uma pessoa melhor do que eu. De maneira nenhuma. Todos nós somos iguais, estamos sujeitos à enfermidade, estamos sujeitos à tristeza, estamos sujeitos a angústias, todos nós. E o amor foi para com todos. Aí vem o esposo. O grito desta obra, nesta hora, é para todos. Mas a palavra do Senhor fala muito claramente: aquelas que tinham azeite de reserva, elas se levantaram, e ao se levantar, elas já tinham todo o recurso que precisavam. E o que compõe aquele azeite de reserva, naquela botija? Palavra revelada, doutrina revelada, dons espirituais, profecias. Estava ali. Alimentou aquela candeia, e aquela candeia produziu luz. Aquelas que eram loucas, elas levantaram e elas acharam que também tinha luz. A pergunta que o Senhor faz para todos nós é aqui, é essa: nós temos luz ou nós achamos que temos luz? Porque Sansão, quando Dalila descobriu o segredo dele, ela havia orientado ali, eles cortaram o cabelo de Sansão. Quando ele levantou, a palavra fala assim: e ele achou que o Espírito Santo estava sobre ele. Quando ele achou, o que aconteceu? Ele foi com a mesma mente, com a mesma cabeça, mas a palavra do Senhor nos fala que foi uma grande derrota. Cuidado, para que a luz que há em ti não seja trevas. Não confunda humildade com arrogância. Não confunda aquilo que é da obra com aquilo que é da mente, da razão. As prudentes levantaram e elas ouviram o clamor: dai-nos do vosso azeite.
O primeiro pedido foi para o corpo. E o segundo, nós aprendemos, foi para com o esposo. Mas quando ela pede, dai-nos do vosso azeite, elas estavam dizendo que haviam entendido. Elas não foram prudentes, mas elas sabiam o que era azeite. Elas sabiam o que era luz. Elas sabiam o que era candeia. Mas por que ela não tinha? Quem vai resolver o seu problema? E a pergunta que nós vamos fazer aqui, é rápido, viu? Para quem que você vai continuar dando desculpa? Todo mundo já acreditou na desculpa que você forjou para você mesmo. Inclusive você foi o primeiro a acreditar nela. A palavra do Senhor falou que as prudentes levantaram e falaram assim: não, nós não temos azeite para te dar. O Senhor está tratando individualmente aqui nesta tarde, viu? E a palavra que nós vamos encerrar aqui, para nós cantarmos mais um louvor e passarmos a parte administrativa, é só uma. Nós queremos dizer só uma coisa aqui para os irmãos. Depois os pastores podem até complementar alguma coisa, como nós sempre temos feito. Mas nós queremos dizer aqui o seguinte: quando as prudentes levantaram e que elas tinham azeite, elas tinham luz, elas sabiam o que era luz, elas sabiam a decisão que tinha que tomar, elas não se afastaram da porta. Sabe qual que é o segredo do servo nesta obra? É a porta. Se você estiver junto da porta, se você enfrentou um problema no lar, eu não vou me afastar da porta. Você está enfrentando um problema lá no seu trabalho, a solução é a porta. Se você está enfrentando um problema de qualquer ordem, a solução, a luz, é a porta. Porque se a porta abrir, nós vamos subir a qualquer momento. Não corra o risco de pagar um preço caro. O maior preço, o maior problema é se afastar da porta. É sair da loucura, é passar para a loucura que é sair de perto da porta. A grande loucura das pessoas hoje é sair de perto da porta. É quando as pessoas começam a achar que longe da porta vai ter solução. O que está me cansando? A igreja que está me cansando. Vou parar de ir na igreja todo dia, isso está me trazendo um prejuízo. Cuidado, para que a luz que está em ti não seja trevas, não se afaste da porta. Quem vai te corrigir agora? E quem vai falar com você que você está se afastando da porta? O Senhor encontrou com Caim logo depois que Caim errou. E o Senhor, encontrando com Caim, falou assim: Caim, por que descaiu o teu semblante, Caim? Por que o seu semblante não é mais o mesmo? Por que você já não tem mais o mesmo brilho, Caim? Por que você já não tem mais alegria, Caim? E a palavra para Caim foi assim: se procederes bem, não haverá aceitação para ti, Caim. Mas se não, o pecado jaz à porta. O pecado vai te impedir de ficar perto da porta. O pecado vai te levar para longe da porta. Mas a palavra do Senhor fala assim: mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue foi vertido na cruz, a porta é a cruz, a solução para os nossos problemas é a cruz. A luz que nós precisamos é o sangue que foi derramado na cruz. Você não tem só que ter a luz, você tem que ser luz. É diferente, mas é complementar. Você vai ter luz e você vai ser luz, porque nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra. Mas se nós estivermos perto da porta, porque longe da porta, aqueles que achavam que tinham luz, eles já não tinham mais. E sabe por que nós temos que ficar pertinho da porta? Porque a trombeta pode tocar a qualquer instante. E se a porta abrir, nós vamos entrar com Ele nas mansões celestiais. E a palavra do Senhor fala assim: bem-aventurados aqueles que entram na cidade pelas portas. Nós vamos entrar na eternidade é pelas portas, é por Jesus. Quem vai te corrigir? Quem vai me corrigir? Você cansou de ser corrigido, hein? Já está muito amadurecido. Você já pode fazer o que você quer. Pedro, quando você for mais velho, outro te tomará pela mão, cingirá os teus lombos e vai te levar por um caminho que você não queria, Pedro. Nós precisamos nesta hora de lombos cingidos, e nós precisamos da luz do Espírito Santo para nos levar por um caminho que nós não queríamos. Nós não queríamos o caminho da obediência, nós não queríamos o caminho da sujeição, nós não queríamos o caminho que nos faria negar a nós mesmos. Nós queríamos o caminho dos ternos mais bonitos, das mensagens mais brilhantes, da vaidade. Era isso que a gente queria. Fale com o Senhor agora. Senhor, a palavra do Senhor fala assim: se a tua mão te faz pecar, corta, porque é melhor entrar sem ela no céu do que o seu corpo todo ser lançado no inferno. O que está te fazendo errar? Onde você precisa ser corrigido? Alguns assuntos vão ser repetidos, e o Senhor fala assim: não me canso de vos falar as mesmas coisas. E isso é segurança para vós. Nós seremos provados na nossa fraqueza. Cada um aqui vai ser provado na sua fraqueza. Mas é bem-aventurado aquele que é provado, mas aprovado pelo Senhor. Fale com o Senhor agora. O Senhor quer te abençoar. Não saia de perto da porta. Em caminhos de dor eu andava, em desobediência ao Senhor. Eu me assentava e chorava, me lembrando como eu era feliz. Quem já foi escravo um dia sabe que não há alegria em cantar louvores distante da casa do Pai. Como eu poderia cantar ali, pois tu és minha maior alegria. Se não for pra ti, pra ninguém mais será. Tua presença, ó Deus, quero
meu louvor é só pra ti, só pra ti. Haverá o dia da vitória, vitória final, quando será destruído, esquecido o mal, o inimigo do Senhor, aquele que aos homens trouxe tanta dor, tanta dor. Hoje eu canto ao Senhor, por ti não me esquecerei, e é Senhor na tua presença, o lugar de onde eu não mais sairei. Como eu poderia cantar ali, pois tu és minha maior alegria. Se não for pra ti, pra ninguém mais será. Tua presença, ó Deus, quero todos os dias. Meu louvor é só pra ti, só pra ti. Haverá o dia da vitória, vitória final, quando será destruído, esquecido o mal, o inimigo do Senhor, aquele que aos homens trouxe tanta dor, tanta dor. Hoje eu clamo ao Senhor, por ti não te esquecerei, que é Senhor na tua presença, o lugar de onde eu não mais sairei. Que é Senhor na tua presença, o lugar de onde eu não mais sairei. Glória a Jesus, aleluias. Nós vamos ouvir um dom que o Senhor concedeu. Quando era cantado o louvor Vinde após mim, o Senhor mostrou que saía aqui da reunião um ser celestial. E é interessante que atrás dele, ele dirigia um carro, tá? E atrás era como se fosse vagões. E este ser, havia muita luz sobre a vida dele, e isso chamava a atenção de todos os obreiros de nós. E nós éramos atraídos por aquele ser celestial, e ele entrava para dentro da cidade. Dentro dos vagões, o Senhor mostrou que os obreiros eles eram atraídos, e eles entravam também dentro dos vagões. E ali havia muitas sementes, havia muitas pedras preciosas. E à medida que ele adentrava para dentro da cidade, isso chamava a atenção da igreja. Os jovens eles entravam também, as servas, os varões, e à medida que ia sendo distribuído pedras preciosas, sementes, vidas seriam agregadas neste vagões, Glória né? a Deus. E havia uma alegria muito grande no meio da igreja, passou a visão. Glórias a Deus. Companheiros, o Senhor quer uma imposição de mãos sobre os obreiros. Aqueles irmãos que desejarem, os pastores, vamos estar de pé. Nós vamos orar com a imposição das mãos. Após esta imposição de mãos, nós teremos alguns assuntos administrativos. Mas a palavra do Senhor aqui,
é que o Senhor, Ele nos reunia em um lugar, e vinha um pastor, e ele começava a operar no nosso meio, com um cajado, e ele dizia assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa o fardo hoje, deixa o Senhor tomar esse fardo. É uma libertação, clame ao Senhor por esta libertação. É uma mentalidade, peça para operar na sua mente. Os pastores, vamos impor as mãos. Oula ha solais semeniqueilais. Eriquei suricanta laha solais. Deicandrei somahai soldrias. Lamaha suricanta lais. Meus servos, Laha suricanta lais. Eriquei suricanta lais solais. aqui cheguei Ou laha suricanta lais. antes de vós, Lamanai suricanta lahas. porque já vos aguardava, Ou lamaha suricanta lais. porque eu tenho uma bênção Deriquei suricanta lahas. para os vossos corações. Lamaha suricanta lais. Nenhum de vós Canta laha solais. fugiu do meu olhar, Laha solais. que foi posto Ou lamanais. quando aqui chegastes. Deriquei suricanta E eu lahas. vos digo Laha solais. que vejo nesta hora Ou lamanais. corações quebrantados, Deriquei suricanta lahas. corações desejosos Lamanai suricanta laha solais. de uma bênção nova Ou lamaha solais. nas vossas vidas. Deriquei suricanta lamahas. De maneira, filhos, Laha suricanta lais. que nesta hora há uma operação Ou lamaha solais. do meu Espírito Santo Deriquei suricanta lahas. no vosso meio, Lamanai suricanta nas lais. vossas mentes, Ou lamaha nos solais. vossos corações. Canta laha suricanta lais. Eu estou vos vestindo Lamanai solais. de vestes novas nesta hora. Canta laha suricanta lais. Esse dia será lembrado Ou lamanai solais. como um dia do concerto, Canta laha solais. porque eu faço convosco Deriquei suricanta um lamanai. concerto nesta tarde Ou lamaha solais. e vos coloco numa posição nova Deriquei suricanta lamanai. na minha obra, Laha solais. porque eu mesmo vos chamei, Canta laha suricanta eu lais. mesmo vos separei Deriquei lais solais. e quero fazer de vós Ou lamaha solais. cada dia mais Canta lahas. um instrumento nas minhas mãos. Deriquei suricanta lahas. Eu estou renovando nesta hora Canta lahas solais. os dons espirituais, Lamaha solais. porque as vossas bocas não se fecharão, Deriquei suricanta lamaha solais. elas se abrirão Ou lamaha. pela ação do meu Espírito Santo, Deriquei suricanta e lamaha. profetizareis da minha casa, Laha solais. tereis visões, revelações, Canta laha solais. e o meu nome assim será glorificado. Deriquei suricanta lamaha Eu solais. cuido de vós, Ou lahas. eu cuido da vossa família, Deriquei suricanta eu lamaha. cuido dos vossos filhos, Canta lahas. eu cuido dos vossos negócios, Deriquei suricanta lamaha. nada vos faltará. Laha solais. Glorificar meu nome, Canta lahas. porque faço nova Deriquei todas as suricanta coisas. lamaha solais. Dei soldri alamai Aleluia. soldrias. Aleluia, Assentados. Senhor. Há o que temer o Senhor, meu pastor, livra minha alma da morte, e os meus pés caminham na luz, ainda que no vale eu ande, tu me escondes e tua mão me sustenta. Não
temerei, confiarei no Senhor. Sei que Deus é por mim, e o que me resta é louvar, adorar, bendizer pelas suas misericórdias. Não há o que temer, não há o que temer. Tu és meu Rei, Salvador, se no alto mar perdido estou, tu me conduzes, és minha luz, ainda que no árido deserto eu me encontre, tu ali me saciarás. Confiarei nas tuas fontes, me fartarei. Sei que Deus é por mim, e o que me resta é louvar, adorar, bendizer pelas suas misericórdias. Não há o que temer, sei que Deus é por mim, e o que me resta é louvar, adorar, bendizer pelas suas misericórdias. Não há o que temer, não há o que A paz do Senhor, irmãos. No momento da palavra profética, o Senhor mostrava alguns obreiros. E outrora, esses obreiros, eles desejavam muito o diaconato. Mas eu via que, devido aos problemas, às lutas que cada um enfrentava na sua vida, eu vi que esse desejo ele foi diminuindo. E ele estava apagado. Mas eu via que quando o Senhor falava, uma chama ela vinha da eternidade. E essa chama ela vinha direta ao coração desses obreiros. E aquela chama reacendia no coração deles o desejo pelo diaconato. E eu vi que alguns deles já tinham até encostado a sua espada. E quando eles saíam daqui, eles lá já logo procuravam suas espadas. E eles pegavam essas espadas e eles partiam para a igreja. E quando eles chegavam ali na igreja, a igreja já começava a perceber uma transformação na vida dos irmãos. E eu via que dons já começavam a vir das igrejas. E novos diáconos eles eram levantados. E uma voz dizia: dizei aos meus servos que eu já tenho a botija cheia de óleo, e esse óleo vai ser derramado sobre alguns dos meus servos nos próximos tempos, e eu suscitarei novos pastores neste lugar. E uma chama acendia e envolvia todos nessa tarde, e todos glorificavam o Senhor, porque o Senhor operava no nosso meio. A paz do Senhor, irmãos.
Amém. A nossa colocação aqui, os pastores também estarão em liberdade de fazê-la. Nós tivemos no último seminário de pastores, diáconos e obreiros. E lá em Vitória nós tivemos algumas reuniões com o presbitério, os demais pastores que ali estavam. E nessas reuniões foram nos dado conhecimento de alguns assuntos que o Senhor tem revelado para a sua obra e que é de todo interesse de todos nós e das nossas igrejas. Eu vou falar sobre culto profético. E eu quero lembrar os irmãos, antes de entrar no assunto, que a nossa maior experiência nesta obra é ouvir a voz do Senhor. A nossa maior experiência nesta obra é sermos governados pelo Espírito Santo. É isso que nos atraiu. O que nos atraiu nesta obra foi a luz, foi a revelação. Cada um teve a sua, mas certamente as nossas tomadas de decisões foi no momento que nós ouvimos a voz do Senhor. E a igreja, meus irmãos, sempre viveu dessa experiência. E o culto profético não tem volta para nós. Nós não sabemos mais sentar e preparar um culto sem dons espirituais. Graças a Deus por isso. Não sabemos. E se alguém aqui sabe, eu não quero aprender. Não tem nenhum interesse em aprender. O culto desta obra, ele precisa ser um culto revelado pelo Senhor. Ele precisa ser um culto com dons espirituais. O culto desta obra precisa ter a profecia. O que é um culto sem a profecia? Que significado tem para a obra um culto sem os dons espirituais? E o Senhor revelou nesta reunião que precisamos voltar logo para esta experiência. Urgentemente. O Senhor revelou que algumas igrejas estão descuidadas com o culto profético, não estão fazendo as reuniões de preparo de culto profético, cultos de quinta-feira de oração sem dons espirituais. Os louvores sendo escolhidos às pressas, porque está dando 7h30, está dando 7 horas, porque o irmão não tem mais tempo, chegou tarde do serviço, está cansado, não orou, a professora também, o outro. Meus irmãos, precisamos urgentemente voltar à nossa experiência com culto profético. E o menininho hoje nos ensinou, não é? Aquele menino vai ser pastor, não é possível. Ele é melhor do que a gente, aquele menino. Ele hoje nos ensinou que candeia de reserva não tem segredo. É usar os recursos da graça. Madrugada, jejum, oração. Meus irmãos, os dons não voltam. Os dons serão abundantes no meio da igreja. A igreja, quando para de orar, fazer madrugada, jejuar,
o Senhor não tem ambiente para falar. Uma igreja que ora, que madruga, que jejua, o Senhor não para de falar. É isso que atrai quem chega nesta obra. É chegar numa igreja onde ninguém conhece, ninguém nunca a viu, e ela sai do culto dizendo: o culto, parece que o pastor, o obreiro, sabia tudo sobre a minha vida. Mas não era nós, é o Espírito Santo que revela todas as coisas. Então, irmãos, nós precisamos sair daqui hoje, dessa reunião de obreiros, com esse compromisso. Nós não podemos descuidar do culto profético. Não abre mão desta bênção, nem por você, nem pela sua família, pelos seus filhos. Não deixe eles crescerem nesta obra sem essa riqueza, sem esta bênção. Não faça isso. Isso é um diferencial desta obra. Seus irmãos lembram hoje na escola bíblica, o pastor Judeu falou uma frase, eu anotei. Ô Cleis, eu sei que anota tudo. Eu anotei. Não é o que o Senhor acha, olha só, não é o que eu acho que devo fazer que vai agradar o Senhor, mas é o que o Senhor quer que eu faça, é isso que vai agradá-lo. Não é o culto que eu quero preparar, mas é o culto que o Senhor quer. É o louvor que o Senhor quer. É o irmão que o Senhor quer usar naquela hora. Quem o Senhor quer usar? Que louvor que o Senhor quer que nós cantemos no culto? Meus irmãos, é tudo para Ele. E Ele precisa revelar o culto profético. Culto profético precisa ser cuidado. Vamos sair, vamos orientar, vamos incentivar os irmãos, mas vamos ser nós mesmos um exemplo para a nossa igreja. Porque se nós não somos o exemplo, a igreja não tem exemplo para seguir. Se nós somos zelosos, sempre Deus vai levantar outros para o zelo com a sua obra também. Então, reunião preparatória, reunião do culto profético, dons espirituais, culto de quinta-feira, de oração, inadmissível sem dons espirituais, irmãos. Um povo que ora, um Deus que está vivo, que ouve, Ele quer responder ao seu povo. Ele quer dizer que as orações estão chegando no trono da sua graça. Os sinais precisam estar ali. E eu quero fazer uma última pergunta aos irmãos. O Senhor está falando com a igreja? O Senhor está manifestando a igreja na profecia, na interpretação de línguas? Esta semana o Senhor falou com a igreja. Pastor, na minha igreja, o mês passado o Senhor falou à igreja. O Senhor quer falar com a sua igreja. Tem um louvor que eu não vou pedir, porque eu disse que ia ser rápido, mas já estou me alongando. Só uma voz me basta. É a voz do meu Senhor. Pode cantar, Cleis, um pedacinho? Vamos cantar. Olha a diferença do nosso culto, irmãos. Uma irmã em aflição, depressão, nenhuma voz consolava, mas a do Senhor consolou. Na hora da tristeza e dor, só uma voz me consola. É a voz do meu Senhor. Ele te
da escuridão, Ele faz nascer a luz, Ele dá solução, revelada em Jesus. Isso é culto profético. Uma voz, meus irmãos, afasta as trevas, tira a angústia. Uma revelação no culto salva uma vida, muda o destino de uma ovelha. Muda o destino. Vamos voltar urgente para a experiência do culto profético. Nós temos menos cultos durante a semana. Nós tínhamos que ter melhorado. Os grupos de assistência podem se juntar mais do que antes. Em vez de ser um grupo, 2 grupos. Vamos voltar. Agora, é para quem quer pagar um preço para comprar o óleo, né? O azeite. Se não quer pagar o preço, não vai pegar do vizinho, né? Não tem jeito. Pastor, alguma coisa mais sobre culto profético? Amém? Muito bom. Eu queria trazer um outro assunto aqui, rapidamente, sobre escola bíblica dominical e as professoras. Olha só, ninguém não é para tirar a professora de lugar nenhum. Mas a situação das professoras hoje é a nossa também de pregadores. Como que eu vou pregar na igreja agora, se eu não estou envolvido com os estudos da escola bíblica? A igreja não quer mais, meus irmãos. A igreja não aceita o que não está dentro do contexto profético da sua obra, da obra do Senhor. Não é. A igreja não aceita. Não adianta eu trazer uma mensagem bonita. Isso não interessa a alma. O que interessa a alma é a revelação do Senhor. O obreiro hoje, ele precisa estar inserido na escola bíblica para poder entregar a revelação. E as professoras também. Os irmãos perceberam que agora o estudo das crianças está dentro do contexto da escola bíblica. Como que uma professora vai dar um estudo para as crianças agora, se ela não estudou? Não participou das perguntas, dos estudos da escola bíblica? A aula das crianças em linguagem diferente, mas é o mesmo conteúdo da escola bíblica. E nós precisamos transmitir essa preocupação para as professoras. Não é a escola bíblica que está precisando da professora, é a professora que precisa da escola bíblica para atender um chamado que o Senhor lhe fez. Se ela não estiver dentro da escola bíblica, participando, ela vai ter dificuldade de exercer o chamado que o Senhor lhe fez. Vamos nas nossas igrejas despertar as irmãs com ensino, com uma boa palavra. Não é para ninguém tirar ninguém da função de nenhuma, porque não é função nossa, mas nós temos que levar as nossas professoras a esse entendimento. O Senhor mostrou, meus irmãos, se nós conseguirmos transmitir o ensino até com uma criança até 8 anos de idade, nós vamos salvar muitas delas das garras deste mundo. Se não for revelação, já perdeu a guerra. O mundo não está para brincadeira. A revelação, ela vence argumento, ela vence tudo. E as nossas crianças estão recebendo revelação da escola bíblica. Hoje foi feita uma pergunta para elas: o que é andar na luz? Viu a resposta?
Andar na luz é andar na direção do Espírito Santo. Esse é o ensino que elas estão recebendo. Então vamos despertar as nossas professoras, façam esse trabalho. O diácono que é responsável na sua igreja pelas professoras, vai transmitindo essa preocupação do Senhor, porque se ela está integrada, não é ela que vai falar na hora da aula, o Espírito Santo vai falar pela boca dela, e o Espírito Santo vai agir através do ensino. É assim que o nome do Senhor vai ser glorificado. E por fim, uma palavra que foi dita lá na reunião de pastores: cuidar dos bens da obra. Vamos cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Não somos donos, somos mordomos. E precisamos cuidar bem dos bens da obra. Da água, da luz, dos bancos, da parte física da igreja, não é? Pastor Celso que fala que um dia chegou para os diáconos e falou que o Homem-Aranha tinha se convertido lá naquela igreja, que tinha mais teia de aranha na igreja do que tudo. Cuidem da igreja, isso agrada ao Senhor, tá certo? No Manaim, uma vez, nós estávamos trabalhando, e o Senhor deu uma revelação naquele dia, que tudo que fizéssemos, tínhamos que fazer um clamor no sentido espiritual. Os irmãos foram alinhar as cadeiras no templo, o Senhor nos orientou que naquela hora tinha que clamar: Senhor, alinha os meus pensamentos também. Os irmãos foram lavar o templo: Senhor, lava a minha vida também, lava o meu coração, lava os meus pensamentos. Tudo que você faz, você está limpando a casa do Senhor, o Espírito Santo está operando ali na sua vida também. Você está arrumando, preparando, o Senhor está organizando a sua vida também. Tudo tem uma recompensa espiritual naquilo que fazemos voluntariamente ao Senhor. Cuidem dos bens da obra. Copos descartáveis, alguém tem que tomar conta. Não tem necessidade de 300 copos, 500 copos, 2.000 copos por mês. Tem necessidade? Se tem, não vai faltar o recurso. Mas nós temos que cuidar, meus irmãos. Não pode ter desperdício. Temos que cuidar das coisas do Senhor, com zelo. Quanto mais eu cuido dos bens desta obra, mais o Senhor cuidará da minha vida. Quanto mais eu tenho zelo da igreja, mais o Senhor terá zelo da minha vida também. O diácono, isso é função do diácono. O obreiro pode ajudar muito, né? É função do diácono cuidar também dos bens da casa do Senhor. Não é? Tem diácono que só chega e já corre lá para o culto. Ele cuida de tudo. Ele está atento às necessidades, e isso é necessário. A palavra dos momentos é evitar os desperdícios. Até dentro da nossa casa nós temos que ter esse cuidado, porque as coisas não estão fáceis, né? Pastor Cleise, amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos encerrar glorificando ao nome do Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito nesse dia, amém? Glória a Jesus. Teu Santo Espírito, dá-nos, Senhor, mais os tesouros escondidos no teu amor, mais, muito mais o teu
povo te buscar, mas muito mais, tu queres abençoar. Por isso te rogamos, com fé oramos, manifesta a tua graça hoje aqui. Dá-nos porção dobrada do teu Santo Espírito, para que mais, muito mais, possamos te servir, para que mais, muito mais, possamos te servir. Glória a Jesus. Nós te glorificamos, ó Deus, nós te bendizemos, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos separou para esta grande obra, e nós te louvamos por pertencer a esta obra maravilhosa. Senhor, nós te glorificamos por aquilo que o Senhor tem feito, te louvamos por esta reunião, pelo conserto, pelo renovo, pela posição nova que o Senhor nos tem dado diante de Ti nesta tarde. Leva os Teus servos em paz e nos abençoa ainda no culto desta noite, que haja salvação, sinais e maravilhas no meio das igrejas. Assim nós oramos e em Teu nome dizemos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as doces santas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos, podem assentar. Amém, Cleice. Amém, irmãos, fique à vontade, a paz do Senhor.